Olá, tá começando mais um Futebol Liberta. Você já sabe, aqui a gente desbrava os territórios do torneio que mais simboliza o nosso povo, a Taça Libertadores da América, é claro. E para isso estamos aqui já com a minha equipe, com meus irmãos Marcelo Bezerra, Dani Rubo e Douglas Dias. Boa noite para todo mundo, boa tarde ou bom dia, dependendo da hora que você está assistindo a gente aí. Eu sou o Lucas Martins, a gente está na sexta-feira, dia 10 de maio. Libertadores teve a sua quarta rodada da fase de grupos nessa semana e a gente está aqui para discutir esses desdobramentos. E a gente nem vai demorar muito, viu, pessoal? Vamos já falar de que talvez seja a grande surpresa dessa primeira fase. Infelizmente, uma surpresa negativa, mas desse terceiro lugar do Flamengo que está encontrando dificuldade em exercer um bom futebol sob o comando do Tite. E vocês já sabem, né? O nosso cronista do Flamengo, o nosso grande amigo Douglas Dias, já vai começar contando pra gente o que é que aconteceu, Douglão. Flamengo e Palestino. Deixa eu só mostrar aqui, né? Pra quem tá vendo no YouTube, obviamente que eu torci pro Palestino, não para sacanear o Flamengo, mas porque, né? Palestina livre sempre. Dougão, conta pra gente como foi essa rodada pro Flamengo e também todo o grupo E, já na tela. Boa noite. Grupo E, boa noite aos companheiros, nosso craque do microfone aí, Bezerra, nosso Deni em alta resolução hoje, ainda mais belo. O Flamengo veio com aquele, eu estava até comentando mais cedo, aquela situação cíclica, né? Que chega um momento do ano que se abre ali a crise do Flamengo, começa os jogadores a falar ali da insatisfação, sai matéria da crise. O Flamengo está tendo muita dificuldade nessa Libertadores, né? O grupo que inicialmente a gente falou que seria um grupo fácil, que seria um grupo com times, né, mais acessíveis ali para o Flamengo conseguir a classificação, o que talvez desse ali um pouco mais de trabalho fosse o Bolívar, né? A gente já comentava isso, mas o Flamengo teve tropeços aí, né? Em 4 jogos, teve 2 derrotas, 1 vitória e um empate só, tá aí com 4 pontinhos, terceiro lugar, vendo ali a Sul-Americana no retrovisor, se aproximando ali, e o último jogo, assim, um problema que tem se demonstrado muito no Flamengo, para quem acompanha os jogos ali e vê, o time está sofrendo muito na parte criativa. E aí algumas pessoas falam, por exemplo, da ausência ali de Arrascaeta e Pulgar, que estavam lesionados e tal, mas antes disso já tinha alguns problemas. No jogo contra o Palestino, né, que foi na terça-feira, né, acabou em 1-0, um golaço, inclusive, do Palestino, do Cornejo, né, pegou uma bola linda ali. Sim, desculpa, eu falei, pô, foi cagada, né? Mas foi um golaço. Uma Foi um cagada, golaço. golaço. Aquele golaço que você acerta uma vez na Ô, vida, louco, que mas foi um isso. golaço. Foi um golaço e assim, uma coisa que ficou muito evidente ali no jogo contra o Palestino foi o time estava muito espaçado, não tinha compactação, não se aproximava. Eu cheguei a ficar com dó do De La Cruz em alguns momentos, porque você via que o cara pegava a bola e ele se irritava, ele fazia assim com a mão, ele falava, cadê alguém para eu passar essa bola, para eu tocar? Então, o time demonstrou esse problema, e aí o Palestino soube aproveitar as oportunidades para se lançar em contra-ataque, ele pegando o time de surpresa. Então, inclusive teve a melhor chance do primeiro tempo, que o Rossi conseguiu pegar a bola ali. E isso é uma coisa que vem se demonstrando nos jogos do Flamengo, assim, essa dificuldade de criar, né? Ofensivamente o time é muito lento, o time tem dificuldade para criar ofensivamente, e aquela defesa sólida que a gente falava lá do Carioca, do time que não tomava gol e tal, também nos últimos 6 jogos tomou 6 gols, se eu não me engano. Então, assim,
já não existe mais também. E aí a gente chega naquele ponto que começa a se falar na crise, começa os torcedores sempre moderados do Flamengo, né, que é uma torcida conhecida por ser uma torcida moderada, de pessoas... Bom senso, leve, light. Bom senso, exatamente, pessoas... Aí já começa fora Tite, hoje já teve protesto na porta do CT, então começa essa crise que eu estava até brincando mais cedo, que já é um evento do calendário. A gente já pode ter festa junina, a gente já pode pôr lá a crise do Flamengo, que é nesse momento aí. Então, cara, resumindo bem... É isso, né, Douglas? Eu comentei uma vez com o Douglas lá atrás, acho que faz uns 2 anos, o Jorge Jesus saiu em 2020, né, Douglas? Eu comentei com o Douglas uma vez na pandemia, né? Eu acho que foi em 2021, eu comentei assim, Douglas, parece que o flamenguista, ele é aquele cara que ele teve um amor da vida dele na adolescência e marcou muito a adolescência dele. Aí, mas acabou, foi um namoro que acabou, teve fim, como tudo na vida. E aí ele fica comparando as namoradas, cara, na sequência, ele nunca consegue, embora eu acho que o Tite, desde o começo, aquele jeitinho do Tite, mais na dele, o Bezerra foi mais direto, mais na dele, assim, tal, titez e tal, olhava assim, puta, combina com o Flamengo, cara. Eu acho que tem duas coisas aí que você fala. Acho que primeiro essa questão, que você comparou muito bem, é aquele cara que assim, segue a ex na rede social e fica falando, lá, a ex casando para fazer inveja para mim, tipo, 10 anos depois, a mulher nem lembra que o cara existe, e o cara tá, é mais ou menos isso que o Jorge Jesus ali tá e agora já saiu foto do Jorge Jesus com um preparador técnico, não sei o que jogou, né, que trabalhou com ele na época do Flamengo, então já começou a especulação, já começou a falar que não vai renovar com o Hilal, aí já começa aquela coisa toda. E o torcedor do Flamengo, a gente até já comentou sobre isso uma vez, né, que enquanto Jesus não voltar, e assim, porque eu acho que o Jesus numa segunda passagem não teria, de jeito nenhum, o mesmo sucesso que ele teve na primeira. Isso é uma coisa, e eu acho que até por isso ele reluta tanto em voltar. E eu acho que se ele voltasse e visse que não deu certo nem com Jesus, aí é que o torcedor ia falar, puta merda, o problema não era o técnico, porque enquanto isso não acontecer, toda vez vai cair em cima do técnico. A diretoria fica, os jogadores ficam, mas o técnico toda vez acaba levando a pior aí, né? Cara, eu sei que tá. Eu vou lançar aí pro Bezerra também, pro Douglas e pro Denis. Vamos lá fazer do nosso jeitinho. Mas eu acho aí, Douglas, que ainda não que seja muito cedo, mas eu acho que é completamente possível que o Flamengo passe de fase, cara. 2 jogos no Maracanã. E é muito difícil que o Palestino vença o Bolívar na altitude, mas muito difícil mesmo. A gente viu o futebol do Palestino, né? É preciso falar a realidade. E o Flamengo tem 2 jogos no Maracanã, cara. E esse fator casa, que não tem, por exemplo, o Botafogo, é fundamental. 2 jogos em casa, porra. Sem dúvida. Eu acho que assim, o Flamengo na Libertadores ele sofre um pouco o que talvez o São Paulo sofria no ano passado, que a gente viu aquela questão de jogar fora, tal, porque ao mesmo tempo que o Flamengo não perde em casa 14 jogos na Libertadores, ele não ganha fora a 7. Então, assim, fica uma coisa. O último jogo que o Flamengo ganhou fora de casa, tirando a final, né, do que foi em campo neutro contra o Atlético Paranaense, foi contra o Vélez, se eu não me engano, uma coisa assim. Então, já desde 2022, já faz. Depois jogou. E não foi que assim, enfrentou, né, equipes fortes, enfrentou Alcas, enfrentou Nublense, que com todo respeito são equipes mais, né, o próprio Milionários tal. Então são equipes mais modestas, e o Flamengo tem encontrado essa dificuldade de conseguir o resultado fora de casa, né? Agora, tem isso, tem 2 jogos em casa, né, no final, contra o Bolívar, que seria já aí uma final antecipada aí pela vaga, né? E esse é fundamental, depois, né, Dogão? Esse vai ser, esse tem que ganhar, né? Não, sem dúvida. Eu acho que se quiser ter qualquer chance aí, tem que ganhar fazer a lição de casa, ganhar esse jogo contra o Bolívar, né? E ganhar bem. Se ganhar assim, ganhar bem, 3-0, cara, aí dá moral. Eu acho que aí. Que assim, pelo futebol que o Flamengo tem apresentado, é uma coisa
que a gente tem que se apegar na fé mesmo, né? Aí, mas se consegue isso, eu acho que dá uma outra, já vira a chave ali, né? Já dá uma outra. E é isso, eu acho que tem chance de ganhar os 2 jogos em casa, chegando aí aos 10 pontos, né? E o último jogo é entre Bolívar e Palestino, talvez, inclusive, brigando por uma das vagas. Então, acho que nesse sentido, tudo aponta para que, se o Flamengo fizer a lição de casa, eu acho que essa é a primeira tarefa ali, né? Conquistar os pontos dentro de casa e tal, conseguir ainda passar aí com. Já tem gente falando, não, dá para passar em primeiro, porque se o Bolívar perder os 2, o Flamengo ganhar o saldo de gols, aí já o povo já está mais empolgado, mas eu acho que se fizer a lição Nunca de se casa, sabe. consegue passar, vamos ver. Eu acho que vai acontecer igual ano passado, né? Flamengo passando em segundo e depois em dia 5 de julho, se eu não me engano, vai ser o sorteio das oitavas. A gente, assim, morrendo de medo, né? Eu, pelo menos, morrendo de medo de pegar um Flamengo nas oitavas, né? Por mais, dependente de qualquer fase, pelo amor de Deus, não é jogo de oitavas, né? E, Palmeiras e Flamengo, São Paulo e Flamengo nas oitavas, ô Bezerra. Não dá, não dá. Sobre o Mengão, eu acredito basicamente o seguinte, até usar uma frase clichê, de dizer que o maior inimigo do Flamengo é ele. o Flamengo. Mas eu acho que a grande questão que está posta, meu caro Lucas Martins, Deni Rubo e o Douglas Dias, é justamente a questão da administração do momento, né, das tensões que permeiam, né? Então, um cenário possível, evidentemente, é o Tite dominando a situação, conseguindo trabalhar e conseguindo transmitir para o grupo essa leveza. O outro cenário, que eu particularmente, agora falando muito sério, acho que vem sendo o mais comum, é justamente o cenário de um jogo comum que termina o primeiro tempo em 0-0, começa a ganhar aqueles ares de tragédia, né? Torcida pressionando, jogador nervoso, jogador errando, equívocos assim de falta, enfim, eu acho que esse é a grande questão que está posta para o Tite. Tá mais até no extracampo do que em campo propriamente, porque é muito mais time, isso aí a gente não tem dúvida nenhuma. Agora, esse entorno aí de rede social, que acaba, né, no caso do Flamengo, isso parece que transmite para a torcida do estádio uma impaciência, uma pressa, uma coisa muito maluca, assim, que eu acho que é até proveniente de tanta conquista que teve aí nesse período aí que vocês citaram, sobre um grande amor do passado que se transforma em aversão, né? Mas é isso, assim, eu acho que o Flamengo tá mais uma vez numa situação que ele já conhece dos últimos anos, e por incrível que pareça, não tem sido nesse momento que a resolução vem, Douglas. Geralmente você ainda tem um cambalacho ali até que a coisa vingue. Agora, são desafios esses que fazem um grande treinador, um grande grupo, um grande elenco, e agora é por aí. Eu acho que o Mengão não pode também se confortar nessa coisa do eu sou muito mais time que todo mundo, porque na prática tá flertando demais com o perigo. E o futebol muito parelho também, né, o Bezerra e Deni. Hoje é isso, cara. Hoje eu tô meio clubista, né? Você viu que a primeira vez que o âncora botou a camisa do Palmeiras. Mas citando o Abel Ferreira, cara, você não entra 100% todos os jogos, hoje não importa. Você vai jogar contra o Bolívar, contra o Caracas. O futebol de alto nível hoje é muito, muito, muito grande. Dani, alguma coisa para acrescentar aí nessa questão do Flamengo? Quer dar sua contribuição? Você que é um cara que gosta bastante de falar nos bastidores sobre o Flamengo, um admirador do futebol arte, tem. Fala pra gente aí, meu querido. Bom dia, boa Tá tarde, feliz com o Flamengo ou não? boa noite. Não, tô observando também, né? Tô ali É. observando um pouco, acho que tem um pouco de verdade em tudo que vocês comentaram, né? Eu fico sempre pensando muito assim, né? Como assim, o Flamengo é um time muito enorme, assim, né? Grande, com muito torcedor, e como que o Flamengo, ele sempre está muito pressionado, assim, né? Os torcedores, eles são muito exigentes, eu acho que isso, desde o pós-Zico, né?
o torcedor começa a ficar exigente com o time, querendo um certo estilo, né, ofensivo, e qualquer tipo de iniciativa mais pragmática, isso se torna, o torcedor fica desconfiado. E isso é um perfil do torcedor que, por sua vez, está consciente ou inconscientemente está assentado numa certa trajetória histórica que o Flamengo fez, assim, o estilo do Zico, do time do Zico nos anos 80, de ter um futebol muito ofensivo, né? Mas um futebol, ao mesmo tempo, ofensivo, muito coletivo, né? O Zico sempre foi um jogador muito coletivo, né? Nunca ele teve essa vaidade dentro de campo, né? E isso começa com os tratar com alguns perfis de jogadores e com os técnicos, né? O que eu acho que também acontece muito é que não se calculou muito, parece que se contratou, assim, a ideia do Tite vir para o Flamengo é uma ideia, parece, do Tite pós-Corinthians, não do Tite pós 2 Copas saindo derrotado, né? E aí muita água passou por esse rio, assim, né? De técnicos brasileiros, né? De técnicos estrangeiros, né? Eu tenho muita dificuldade em dizer que o Tite está nessa primeira linha de técnico. Tenho muita dificuldade, né? Muito tempo sem treinar time, né, Denis? Muito tempo sem treinar time. E assim, e um trabalho na seleção brasileira que tem muitas críticas, né? Então, assim, aí você tem também o Tite não é uma pessoa carismática, né? A linguagem dele é uma linguagem, assim, muito cifrada ali. Eu não sei, tem um contraste muito grande com o torcedor do Flamengo. Então, acho que essas coisas também vão se somando, né? E aí você tem uma crise. É claro, eu não tô reduzindo, né? Obviamente, a questão do Tite e tal, né? Mas assim, no final das contas a gente acaba sempre assim, né? Quais são os critérios para contratar, né? Por que o Tite, né? Quer dizer, o cara vem de um trabalho extremamente questionável. O Flamengo tem bala ali na agulha para bancar técnico com dinheiro, né? Isso não é um problema para o Flamengo. Então, assim, é uma soma, né, de coisas que ali no momento, quando você dá uma oscilada ali, já era. No caso do Flamengo, já era, e eu diria também, como o São Paulo também, recentemente, assim, né, são clubes, assim, que não param de trocar de técnicos, né, que sucumbem muito, são diretorias sem convicções, né, que sucumbem muito às manifestações que os torcedores fazem depois de um jogo. Manifestação, hoje teve, né? Você viu lá, Dogão? Hoje teve protesto no Ninho do Urubu. Eu achei engraçado, até separei aqui pra gente dar uma olhada numa faixa. Eu só vou ler, né? Que não vou jogar a tela aqui. Mas uma faixa que dizia assim: fora Tite, fora Landim, fora Brás, morde virilha. Puta, aí os caras. O Denis, vou jogar para todo mundo aqui, para todo mundo que ouve a gente. Ele tem uma frase que diz assim: o flamenguista puto com o time é um patrimônio nacional. E ele não precisa nem explicar, porque realmente, assim, eu acho maravilhoso, cara. Nada como um carioca pistola para trazer umas pérolas assim. Pô, a última foi o do Noé lá, Dogão. Como é que foi? Não, essa foi sensacional, cara. Na chegada, né, no desembarque dos jogadores lá no aeroporto, um torcedor, o pessoal cobrando, não, porra, não sei o que, tem que correr e tal. Aí um torcedor me solta, nem Noé carregou tanto animal que nem o De La Cruz. E aí eu soltei uma risada gostosa, porque foi sensacional isso, cara. Faz parte de ser carioca, né? Dar risada das coisas, né, cara? Eu acho máximo isso, eu adoro. Se alguém do Rio ouve, um beijo, pessoal do Rio de Janeiro. Vamos fazer uma troca aqui, vamos sair do Flamengo, que tá meio que ainda
encontrando seu caminho na Libertadores, para falar de um time que, pelo que me parece, Marcelo Bezerra está completamente, né, com os 2 pés fincados na Libertadores. São Paulo já classificado para as oitavas de final. Aliás, somente São Paulo e Atlético Mineiro já garantiram. E eu quero ouvir o que o Bezerra achou dessa semana. São 5 vitórias seguidas do São Paulo, contando com o Brasileirão, né? Explica pra gente, Bezerra. Literalmente a expressão é zubeldiados, né? Zubeldia e alegria. É o efeito, né? E o torcedor ele se apega muito mais aos fatos, né? E nesse sentido, um clube como o São Paulo, que no ano passado só foi ganhar fora de casa na última rodada, jogando fora de casa, que era a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro contra o Bahia, é muita coisa. É um feito grandioso, significativo. E, sobretudo, assim, eu acho que o mais importante de destacar do São Paulo não é, nossa, ele chegou, o time tá jogando, mas quando você olha para o campo, você vê um time com características, ponto. Você vê os caras abertos, né, os laterais abertos, ponta aberto, um time com uma característica, assim, de organização, de consciência do jogo, que dá chutão, sabe, que briga por todas as bolas, o que o Caleri, o Luciano estão correndo, jogando, é uma grandeza. O meio campo que perdeu o Pablo Maia, também o Alisson se desdobrando em muitos. E é o São Paulo de uma nova fase, claramente, assim, de um elenco que joga para o treinador, no sentido de que sabe que esse será o treinador, né? Então há uma relação de confiança mútua que a gente começa a perceber entre elenco e jogador, coisa que no São Paulo, desde que o Dorival saiu, a coisa parecia não acontecer. É um bom elenco, né, Lucas? A gente já falou isso várias vezes aqui. Muito bom, muito bom. É um elenco muito bom. Então consegue uma proeza de vitórias fora de casa, no momento da temporada importantíssimo, de confiança, né, de seguir aí na competição, vai poder fazer 2 jogos muito mais tranquilos e brigar pela ponta, porque vencendo o Barcelona nos 2 jogos que restam no Morumbi, vai enfrentar o Tajeres com uma chance grandíssima, assim, de vitória e, assim, ser líder desse grupo. Então, são novos ares, né, literalmente aquela sensação de novos ares que traz para o São Paulino muita tranquilidade, coisa que vinha sendo bem raro nos últimos anos, né. Consegue a sua classificação, isso vai permitir jogar com a cabeça no Campeonato Brasileiro, de um jeito diferente, enfim. E o mais importante, que eu acho que da semana do último programa para cá, o Zubeldia posicionou-se de uma forma mais contundente a respeito da questão Rames Rodrigues, né? E acho que a fala dele foi clara, né? Foi pontual. Ele falou: ó, eu sou pago para fazer escolhas e o companheiro em questão não está Não apto. dá, né? Não dá. Não dá, não acompanha. Como diz Foi aquele ridículo. sucesso do Axé Music, não dá, não dá, não dá, né? Exato, E o que eu sinto por exato. você, Ará, e no caso aí para o Rames Rodrigues, é preciso tomar uma decisão. Alguém vai ter que sujar a mão, cara. Alguém vai ter que falar, ó, vamos resolver essa parada aqui, porque do jeito que tá, não dá. E não dá mesmo. E acho que aquele jogo contra o Palmeiras foi a pá de cal, né? E, sinceramente, eu falo isso desde o ano passado, ele nem deveria ter vindo nessas condições, e ele é um problema para o São Paulo. O São Paulo tem que se livrar desse problema chamado Rames Rodrigues e parece que já encaminhou a resolução do problema. E só o fato de encaminhar, meus amigos, só o fato de a gente saber como é que a gente vai resolver o problema, já é grande parte da resolução do problema. Então, é Verdade. isso que eu digo sobre o São Paulo. Parece que o time Bezerra, destaque para o Luciano, né? Luciano, porra, voltou a jogar muito bem, perdeu um gol de bobeira lá e tal. Ele tem essas recaídas, mas muito centrado no jogo. Diga lá, Lucas. olhando para o grupo aqui, Bezerra, me chamou um pouco a atenção, a gente comentou, né, durante a semana, como que o Barcelona e o Cobressal, eles somaram poucos pontos, né? São Paulo e Tajeres, assim, dominaram de um jeito que foi possível classificar logo agora. E no começo a gente até achava que não o Cobressal, né? Porque a gente sabe que o time era último colocado no campeonato chileno, tinha sofrido uma reestruturação, mas o Barcelona deixava boas
impressões das últimas Libertadores. Sim. E eu realmente, naquela época ainda com o Carpini, realmente eu achava, bom, vai ficar entre os três, né? O São Paulo vai brigar com o Barcelona para passar. E não aconteceu nada disso, né? Sobrou, né? Sobrou São Paulo, sobrou Tajeres. Queria que você colocasse isso assim, como esses dois times, Tajeres e São Paulo, já pensando nas oitavas, como os dois chegam. Até explicar um pouquinho para o pessoal que acompanha a gente, que o Tajeres também tem um trabalho consolidado, também você vem reiterando que tem um bom futebol. Se você aí acompanhou durante a semana tal, pode explicar para a gente que esse era o cenário que você imaginava mesmo. Era esse o cenário, mas como você disse, assim, eu esperava também o Barcelona um pouco melhor, né, um pouco mais competitivo nesse grupo. O Tajeres não é de hoje, né, é um time que vem ano a ano aí galgando posições, né, tem um projeto de futebol que já deu para perceber que é sério, que é interessante, tudo mais. Agora, de fato, Lucas, assim, eu não tenho assim uma resposta pontual para essa questão, mas a não ser o desequilíbrio que o próprio Barcelona promoveu, né? Porque o Barcelona é time para empatar com o Tajeres, para empatar com o São Paulo. O São Paulo ganhou lá e ganhou assim com muita propriedade, jogando lá em Guayaquil. Baita vitória. Né, fato que naquele momento havia uma troca de treinador por lá também, era a estreia do Zubeldia, e cara, assim, parecia que os caras não queriam jogar, andando em campo, assim, o São Paulo passeou, ganhou bem, ganhou fácil. Agora, eu acho que é o único ponto que talvez explique essa disparidade toda, assim, esse desequilíbrio do grupo, é muito mais em função, acredito que da própria defasagem do Barcelona, do que efetivamente, assim, de um grande futebol de São Paulo e Tajeres. Acho que são duas equipes que vão brigar, porque são disciplinadas e consistentes, não são grandes times, grandes elencos, mas para esse perfil de Libertadores, eu acho que tanto São Paulo como Tajeres estão ganhando essa característica. Eu acho que o São Paulo vai passar em primeiro, mas queria ouvir aí o Douglas aí e o Denis também. Vocês acham? São Paulo passa, né? São Paulo em primeiro. E, na verdade, eu tô torcendo para o São Paulo passar em primeiro, porque da mesma forma que eu não quero que o Palmeiras pegue o Flamengo nas oitavas, eu também não quero Tô que o São ligado, Paulo. tô Eu também ligado. não quero. Eu sou o Bezerra, eu quero que o Palmeiras pegue o São Paulo só se for na final, tá bom? Eu Vamos quero fazer nas esse trato? oitavas. Eu quero nas Vamos oitavas. assinar aqui Eu agora? quero nas oitavas. Só na final. A gente assina aqui, Pode ser, Palmeiras e pode São ser, Paulo na pode ser. final. Justo, justo. A E final é aí, em e aí? Buenos Aires, né? Podemos até ir juntos para Buenos Aires. Fazer ao vivo lá em loco. Passamos lá em Santa Cruz de la Sierra, pegamos o Denis e vamos nessa. Isso. E aí, Denis? São Paulo melhorou muito, né? Não tem dúvida disso, né? O Zubeldia. E hoje eu vi, cara, só rapidinho. Cicinho falando, Zubeldia é o novo Abel Ferreira. Ponto. Vai lá. Mas você não dá para levar a sério. Não. Ele vai zoar o São Paulo, quer ver? Não, eu acho que uma coisa que é importante no caso do São Paulo o São Paulo quando ser derrotado, como reagir a essa derrota. E aí a gente vai ver como que esse técnico vai lidar com essa oscilação. Quando o São Paulo oscilar, como que o Zubeldia, como que o elenco vai reagir. Eu já falei uma vez aqui, né? Uma coisa que me chama muita atenção no São Paulo é quando as coisas não dão muito certo em campo e aí se começa um desespero. E esse Luciano Lu autocentrado, né? Com cobressal, né? É um Luciano em colapso mental quando tá jogando com Palmeiras, quando tá jogando com Corinthians, quando tá jogando contra o Flamengo, assim, como reagir quando o time tá oscilando dentro de um jogo, tá oscilando forte, tá tomando um gol, dois gols. Então, acho que isso vai ser interessante ver, né, como o Zubeldia vai trabalhar, né, tanto do ponto de vista interno, né, quanto do ponto de vista externo, né. Por enquanto, claro, tá na lua de mel, né, no período da lua de mel, mas a lua de mel vai acabar uma hora
E aí é interessante ver, porque aí a gente começa a ver a grandeza de um técnico, né? Como ele começa a reagir, porque você tem a torcida comentando, você tem imprensa, né? Então, eu acho que vamos aguardar mais um pouco, né? Antes de cair nas graças do Zubeldia. Denis é um dialético, ele olha para os contrários, a força dos contrários aí. Não, eu concordo com o Denis. Essa mania, mas ele tem razão. Luiz, eu concordo com o Denis, mas a impressão que dá quando você vê o Zubeldia em campo ou nas entrevistas é de que o São Paulo não teve, desde o Crespo, um cara tão gabaritado quanto o Zubeldia. Não teve. Ele é experiente, ele é jovem, é experiente. É uma impressão minha, não sei o que vai acontecer, mas passa uma imagem de que é um cara ideal para o São Paulo nesse momento. O elenco parece que está comprando a ideia. E, porra, para mim, vestiário, meu irmão, é tudo. Você começa a ganhar no vestiário. Mas é uma impressão a partir de 5 jogos vitoriosos. Claro. 3 jogos que ele perde, será que ele vai ter a cara do São Paulo? Né? Ou será que ele vai ser esse técnico tão inteligente depois? Então, assim, a gente tem que ver como todos os times passam todo ano no olho do furacão. A gente já sabe que o Flamengo sabe lidar muito mal com isso. Muito mal. E isso prejudica muito o Flamengo, né? Vamos ficar lembrando o Douglas direto, sacanagem. Não, mas quando passa passa por esse furacão. O Palmeiras passa por esse furacão também, né? Como é que ele dá, né? Então, assim, eu acho que isso a gente tem que sempre observar, assim, porque tem times que não... Tem técnico que sabe, só que tem jogador que não sabe lidar com esse tipo de situação, né? Então, e isso pode contaminar outras pessoas, né? Então, acho que a gente tem que esperar mais um pouco e ver, porque também eu acho que a gente tem que contextualizar isso, né? A gente está em maio, né? Em agosto, os times vão ali renovar seu elenco, e aí a gente também vai ter mais nitidez das reais chances que esses times têm nos campeonatos, né? Aí a gente vai ver de fato, né? E a gente vê, até voltando o Flamengo, né? Que o Flamengo, mesmo com toda essa crise, o ano passado, né? Era crise atrás de crise, né? O Flamengo quase foi campeão brasileiro. Exato. Campeão brasileiro. Quer dizer, um pouco mais de organização, né? Esse time, né? Poderia estar indo bem mais longe. Claro. Né? Não, o segundo semestre é outra história. Eu acho, inclusive, que o Palmeiras também vai mudar muito no segundo semestre. Para o bem e para o mal, porque perde Endrick e volta Dudu e tal. O Abel vai ter outra tarefa, mas depois a gente fala do Palmeiras. Eu queria colocar um outro assunto polêmico agora aqui e já lançar a ideia para o Douglas, porque a gente vai ter que falar num determinado momento aqui do grupo do Grêmio, né? E o grupo do Grêmio teve um jogo só. Por que não teve 2 jogos? Obviamente a gente vai falar da tragédia que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Tá todo mundo acompanhando aí, já faz uns 15 dias, se eu não me engano, e não teve o jogo do Grêmio contra seria Grêmio e Huachipato, né, Douglão? Mas teve The Strongest 1, Estudiantes 0, é isso? E eu queria que o Douglas falasse aqui, e a gente também comentasse, já passamos meia hora de programa, eu acho que esse talvez seja um assunto muito debatido essa semana, a gente falar um pouco sobre o que fazer nesse momento de calamidade que atinge o Rio Grande do Sul e que o futebol está envolto em outras discussões. Douglão, é contigo aí. Como é que é o nosso grupo C nessa semana? Não, é exatamente isso, né? Como você falou aí, Âncora, teve só um jogo, né? Que foi The Strongest 1, Estudiante 0. Foi um jogo lá em La Paz, foi um jogo que o Strongest sofreu muito, mas saiu com a vitória. Ele abriu o placar aos 13 minutos, num gol de cabeça ali, uma cobrança de falta, fez o gol e tal, e levou longos 6 minutos para o VAR validar o gol, que é aquele... Lá também? Lá não, também demora tudo isso? Lá também, cara, impressionante. Foram 6 minutos que ficou lá traçando a linha, lance ajustado, validaram o gol.
e o The Strongest, depois disso, o Estudiantes já vinha ali melhor, o Strongest acha esse gol, e depois é uma pressão absurda dos Estudiantes até o final, mas o Strongest conseguiu ali segurar o resultado até o final, teve algumas chances ali para os dois lados, o goleiro Vizcarra, se eu não me engano, o goleiro do Strongest, fez ali umas defesas que salvaram o time ali, e aí conseguiu sair de lá com esse bom resultado, né? E aí no momento tá na liderança do grupo aí o Strongest, justamente por conta, né, dos jogos aí do Grêmio que foram adiados, né? Foi adiado o jogo contra o Aspato já, né, que seria nessa semana, no dia, enfim, nessa semana, algum dia, dia 7, Acho que se é eu não me engano. quarta-feira, né? Acho que seria Quarta-feira, na dia quarta. 8, acho que é isso. Foi adiado e agora a Conmebol já avisou que da próxima semana também não vai acontecer, né? Que Até dia seria 27 de até maio, o dia né, Douglas? 27, isso, Tá exatamente. adiando. A ideia é voltar a jogar em junho, né? E aí a gente já entra nessa questão aí dessa tragédia que aconteceu lá, né? O maior enchente já registrada no Rio Grande do Sul. É uma tragédia anunciada, né, que a gente fala, porque já tinha acontecido outras vezes, teve toda uma questão, tem muitos elementos, né, então para a gente fica difícil até a gente falar de tudo. A gente vê que, eu vi até um vídeo do Eduardo Galeano falando que muitas vezes quando se fala em tragédia natural, se fala da natureza como carrasco e não como vítima, né? E é isso, acho que é difícil a gente imaginar. Quem não se lembra aí, a coisa de 2 anos, daquela cena de não, temos que passar a boiada. E aí é isso, quando se passa a boiada, se muda as leis, como aconteceu no Rio Grande do Sul, foram mais de 400 artigos, se eu não me engano, que o governador lá mudou, enfim, né, da questão voltada ali para a questão do meio ambiente, né? O que acontece é isso, se junta aí uma, uma situação dessa, né, de uma chuva além do que estava previsto e tal, com toda essa falta da preparação, né, e acontece uma tragédia como essa. Então, atingiu mais de 2 milhões, quase 2 milhões de pessoas, se não me engano, tem mais de 400 mil desabrigados, são 116 mortes, se não me engano, até o momento. Então, é uma situação de muita calamidade, né? A gente viu cenas lá, né, falando da parte aí do futebol, tanto a arena do Grêmio quanto o Beira-Rio com água até o meio do estádio. Então, assim, não tem a menor condição, né, dos times atuarem ali. E aí tanto a Conmebol quanto a CBF adiaram aí os jogos, né, de maio. Ô, E Douglas, eu ia te perguntar aqui, eu ia perguntar para você, fazer uma pergunta geral, até botar na enquete lá também no Spotify e no YouTube. Essa semana eu vi as pessoas comentarem assim, que não, olha, o ideal, tá meio dividido na imprensa, o ideal é parar tudo. Só que essa paralisação, ela deveria ser, as 4 divisões do Campeonato Brasileiro e deveria parar, vai ser muito mais do que 2 semanas, né? Porque, a água vai baixar ainda, tem uma porção de coisas para se resolver. E tem também o pessoal falando que não, a melhor maneira de ajudar o pessoal do Rio Grande do Sul é o quê? Toca aí o futebol e que as bilheterias sejam revertidas aí para ajudar o pessoal lá, porque não tem uma outra maneira de resolver essa questão. A nossa questão aqui não vai resolver nada, nós estamos debatendo um assunto que também está sendo debatendo pela mídia no futebol, mas eu queria que o Bezerra, Denis e o Douglas também comentassem sobre isso, porque realmente, né, a Libertadores ela não vai parar, até onde eu sei, o Campeonato Brasileiro também, apesar do pedido do governo federal, ele também não deve parar. O próprio Grêmio anunciou hoje que deve começar o treinamento ainda em local não definido, mas no dia 17. E eu queria ouvir vocês, porque eu ainda estou um pouco dividido em relação assim, da efetividade de uma paralisação ou de como isso deveria ser tocado. O que você acha aí, Douglas?
Não, eu concordo muito. Eu inicialmente também pensei, não tem condição, né? Os times do Sul não têm a menor condição de disputar os campeonatos. Não é o momento eles não vão conseguir disputar, né, ali os campeonatos, e além do que essa situação de calamidade e tal tem que se voltar para isso nesse momento, para resolver essas situações e tal. E por conta de tudo isso ajudar, né, da forma como for possível, por conta disso, inicialmente, eu falei, não, tem que parar o campeonato e tal, mas depois também comecei a pensar nesse outro argumento, né, nesses outros argumentos que foram levantados na mídia, enfim, nas redes sociais, em várias discussões, é, sobre a questão da efetividade, porque assim, parar o campeonato de fato vai ajudar no que na resolução ali da situação, né? Vai parar o campeonato, não vai ter mais os jogos, tal, mas e aí? Como é que fica ali, tal? Então, eu acho que inicialmente eu estava bastante convicto, né, da paralisação, mas depois de pensar por esse lado, eu vi que realmente talvez continuar o campeonato com as rendas revertidas para a situação ali, com medidas, com iniciativas para poder aumentar a arrecadação de doações, né, recursos, tal, talvez seja uma forma muito mais efetiva de ajudar as pessoas ali nesse momento, do que de fato interromper o campeonato, que talvez não traga é, na parte na parte de ajuda mesmo, né, as pessoas que estão Claro. lá sofrendo nesse momento, não traga nada, esportivamente vai parar ali, os times não vão, mas e as pessoas que estão lá, né, efetivamente no que vai ajudar. Então, eu também estou bem dividido. Então, o Bezerra ele é o nosso companheiro aqui, que trabalha narrando séries. Um dos trabalhos do Bezerra é narrar séries ali do futebol de São Paulo, a série A2, série A3, série A4, né, Bezerra? Você Série tem B. esse contato com esse futebol de menos investimento. Uma coisa é a gente falar do Palmeiras, do Flamengo, do São Paulo parar por um mês, mas tem times pequenos aí que, se parar, a coisa aperta bastante. Queria muito te ouvir, Bezerra, sobre essa questão de paralisação completa do campeonato, porque o futebol do Rio Grande do Sul não se resume à Juventude, Internacional e Grêmio. Os times do Sul que estão jogando Série C e D também teriam que ter esse privilégio. E como é que fica ali as outras equipes que disputam essas competições? Não, Lucas, assim, até para não me alongar muito, acho que o Douglas foi bem feliz. É, são os lados da coisa, né? Por um lado, isso que você falou é pontual, assim. A Série D, por exemplo, é uma competição deficitária, ou seja, é uma competição que aquilo que a CBF oferece de recursos para que os clubes participem é sempre insuficiente. É um campeonato que envolve viagens muito longas, né? Por exemplo, a Inter de Limeira, no último final de semana, foi a Costa Rica, Mato Grosso do Sul, aí, Deni. Quase 900 quilômetros, assim. Então, é um campeonato muito deficitário. Por outro lado, tem data, tem calendário, coisa que na Série A, por exemplo, na Série B não se tem. Então, acho que o Douglas foi muito feliz, assim. É claro que o bom senso, né, qualquer princípio ético mais básico, assim, orienta pela paralisação, né, até que a resolução se faça tendo em vista o bem-estar das pessoas, tendo em vista a própria dignidade das pessoas. E de lambuja algum critério de igualdade desportiva, né, enfim. E aí a gente tem que tomar cuidado exatamente para isso, né, Douglas, assim, para que a paralisação ela não crie outros problemas e outras questões deficitárias, né. Outros tantos abalos naturais nós já tivemos também, e foram contornados de formas diferentes. Eu acho que cada divisão ela tem a sua particularidade, sabe, Lucas? Eu também não vou aqui cravar o que deve ser feito, porque também me escapa essa certeza toda, mas assim, eu acho que cada caso deve ser olhado nesse momento, assim, com muito carinho, com muito zelo, sabe? Por exemplo, uma paralisação de um mês para que se dê o tempo. Por exemplo, justiça nesse campeonato já não tem mais, cara.
Assim, Exato. justiça desportiva já foi pro quiabo há muito tempo. Assim, é impossível. Com isso que nós estamos falando do agora, a situação no olho do furacão, e hoje parece que começou a chover de novo lá no Rio Grande do Sul. E então, assim, o que deve postergar ainda mais tudo isso. Mas é a dignidade nesse momento. Então, eu acho que a CBF, por exemplo, a Copa América, né, que não pararia, né? Eu acho que pode ser um tempo usado para isso, sabe? Uma extensão do campeonato até o fim de dezembro, talvez, Ah, mas olhar para a particularidade, assim, que cada divisão, que cada caso envolve, né? Porque é de fato tudo muito complexo e o futebol. Tem uma frase que é bem clichê, mas eu gosto muito, assim, e eu conheci ela na pandemia, que é aquela coisa: o futebol é a coisa mais importante de todas as coisas menos importantes, né? exato. Então, eu acho que é mais ou menos por aí, sabe, Lucas? E aí, claro, tá amparado com a ciência, com a meteorologia sobre o que tá para acontecer lá no Rio Grande do Sul e assim tomar as decisões, né? Eu acho que você comentou uma coisa correta aí, eu vou ouvir o Denis rapidinho também sobre o tema, é que a questão, assim, aconteceu, tragédia aconteceu, e Inter e Grêmio e Juventude vão sofrer com isso até o final do ano. Não tem boi. É isso, cara. Aconteceu, não tem como remediar isso. Mas aí a gente fala, analisa esportivamente como resolver a questão, ou analisa a partir de uma visão humanitária. Porque eu também não sei se é obrigação do futebol, ainda mais organizado pela CBF, resolver a questão humanitária. Se for para o futebol resolver a questão humanitária, ele vai arrecadar fundos para investir ali. Agora, esportivamente, também esse debate esportivo e humanitário, ele está entrando um no outro de uma maneira meio perigosa, de uma maneira meio não, eu tô defendendo o humanitário, mas olhando ali, pô, porque meu time também foi prejudicado, entendeu? E é melhor parar, então. Queria que o Deni, tem alguma coisa a dizer sobre isso? Também você acha que você parou para pensar essa semana? Foi muito debatido, né? Eu não sei o que você acha aí, também até que ponto a gente consegue trazer algum senso comum aqui. Assim, não, foi, eu acho que talvez a discussão mais frequente, assim, né? Assim, eu acho que a crise ecológica, né, ela é a crise mais importante hoje, há algum tempo. E todos os dados científicos, todas as pesquisas que são feitas sobre crise ecológica apontam que esse tipo de catástrofe, seja a catástrofe de enchentes, seja a catástrofe de incêndios, seja a catástrofe de aumento no nível do mar, de extinção de enfim, plantas, animais, né? E se coloca também a extinção do próprio ser humano. O que vai acontecer é que isso já se tornou, na verdade, não é que vai se tornar e estamos na beira do precipício. A gente já deu a gente já está no precipício, né? E então essas esses fenômenos que acontecem profundamente humanos, né? E não na natureza, né? E eu acho que essa frase que o Douglas trouxe do Galeano, ela é perfeita, né? Ela vai fazer com que isso aconteça. Aí em janeiro vai ser a vez do Rio de Janeiro, né? Em Petrópolis fica alagado. E assim, isso tem Minas, né? Então, assim, se a gente for via de regra nisso, não vai ter mais futebol. Não vai ter mais futebol. Porque todo ano a gente vai ter, a gente já está tendo essa hecatombe, né? E então a gente vai, e a gente está falando de um país, enfim, precário, né, em várias questões. É um país que não tem um preparo mínimo, né, para ao menos minimizar esses fenômenos que vão acontecendo.
E então a gente precisa, é muito mais amplo, né? Eu acho que o futebol fica pequenininho perto Perfeito. de um problema muito grande, que vem com aquecimento global, vem também com negacionismo do aquecimento global, vem com charlatães, né? Tentando fazer uma leitura do que está acontecendo teológica, sendo que você tem ação humana, você tem uma construção política, um projeto político para o desastre, né? Isso a nível estadual, a nível nacional, a nível global, né? Então, quer dizer, a humanidade, ela apostou num certo tipo de sistema, que é o capitalismo, né? Apostou todas as fichas e ela mesma se vê refém, né? Desse sistema que maltrata, né? Não é por acaso que com a Revolução Industrial, ali no século XIX, que as mudanças climáticas começam a ter uma outra rotação e que isso se intensifica na década de 70, com a implementação de tecnologia, não é por acaso, assim, né? E aí a gente está colhendo os frutos que a humanidade, né, a humanidade desumanizada, né, tem feito, né? Então acho que o futebol ele acaba ficando muito pequeno, Perfeito. uma situação de hecatombe global, né? Não, Isso, eu acho que tem uma frase que eu adoro, que é assim, não importa qual seja o problema, a resposta é o fim do capitalismo. Né? Então, eu acho que no meio ambiente é a mesma coisa. Não tem. Muito bem. Aquela velha, só para terminar, Lucas, aquela, enfim, que já se tornou até um clichê, né? Que é a frase de um crítico literário dos Estados Unidos, o Jameson, né? Que é mais fácil imaginar o fim do mundo que o fim do capitalismo, né? A gente tem séries e fenômenos, né? Sempre do pós-apocalipse, a gente não tem nenhuma série do fim do capitalismo, né? E a gente está indo na raiz do problema, né? Perfeito, eu acho que é isso. Eu acho que esse debate ainda vai durar um tempo ainda. Eu acho que, cara, a solução ideal teria que impedir, por exemplo, que uma parada grande, que humanitariamente é o mais importante, até porque quando você tem ali toda a estrutura do time alagada, né? Jogar o futebol é o de menos, né? Tem pessoas precisando ser salvas, tem quase 200 pessoas desaparecidas, né? Mas eu também não queria que o fato da parada gerasse que o roupeiro do Tombense perdesse o emprego porque o futebol parou 2 meses, entendeu? Isso a gente viu na pandemia acontecer demais, né? E a gente às vezes esquece que o futebol ele gera emprego em todas as áreas, né? Todas as áreas. Então, a gente tem uma CBF nadando em milhões, faturamento recorde nesse ano, e ela não vai bancar para que esses empregos sejam mantidos. E aí a gente vai conversar mais sobre isso. Narrador fica sem emprego. Narrador, exatamente. O pessoal todo da cultura na época da pandemia, pelo amor de Deus. O que aconteceu na pandemia com cultura? Quem trabalhava com show? Teve gente passando fome, gente que não tinha mais contrato, e agora? Nós precisamos resolver isso e a solução é a sociedade socialista. Né? Tudo bom, todo mundo resolveu aqui. Todo mundo já sabe, agora ninguém assiste mais o Futebol Liberta. Vamos voltar aqui a conversar sobre. Vou aproveitar que o Denis está aí, mudar um pouco de assunto agora, para falar do Palmeiras. O Palmeiras que eu hoje estou clubista, né? Falei para todo mundo aqui que eu vou ter a camisa do Palmeiras, mas é porque é o seguinte: clubista é em dois lados, né? Clubista pelo Palmeiras e pelo São Lourenço, aqui, ó, que eu tenho fé que ainda vai classificar o time do Papa. Pelo fato de que o Palmeiras parece que mais uma vez segue o roteiro de fazer um grupo da morte ser um grupo que ele classifica com uma certa tranquilidade. É isso que tem passado o Palmeiras no Abel, isso é fruto dos 4 anos de trabalho. Denis, explique pra gente. O resultado de 5-0 foi um pouco além do que o palmeirense imaginava. Palmeiras 5, Liverpool 0. Mas também veio com tranquilidade, né? Conta pra gente aí o que você assistiu.
Deni, tá me ouvindo? O Deni gosta de falar do Palmeiras, ele só gosta menos de falar do Flamengo. Esse é o Flamengo, depois o Palmeiras, mas ele vai falar bastante. Não, foi um jogo tranquilo. Eu até imaginava que iria ser mais difícil. Acho que o primeiro tempo foi bem enroscado, né? Mas quando o Veiga ali faz o gol no final do primeiro tempo, aí o segundo tempo o outro time já fica mais aberto. A impressão que eu tenho é que esse time do Liverpool, ele cansa mais no segundo tempo, né? Ele não tem um preparo físico ali, me parece, no mesmo patamar, assim, né? Para ter uma competitividade, assim, nos dois tempos, né? E o Palmeiras teve um domínio absoluto e acho que isso é de um time, enfim, que está todo ano na Libertadores, que tem um técnico muito ali consciente ali, né, dos jogos. Então acho que foi tranquilo. O que talvez seja mais interessante agora nesse grupo, né, são os restantes, né, porque os três, Del Valle, o Liverpool e o São Lourenço, têm 4 pontos, né, então vai ser interessante, e com a vantagem que o Liverpool já pegou o Palmeiras 2 vezes, né, e o São Lourenço e o Del Valle vai ter que pegar o Palmeiras dentro de casa, né, então vai ser interessante como a gente vai fazer isso. Como vai acontecer isso, né? Acho que ontem o São Lourenço teve finalmente, né, uma vitória boa contra o Del Valle, e o São Lourenço tá ressurgindo também, né? Um time também que ali perdeu, ali parecia que não ia dar mais. Por isso que é interessante, né? São 2 jogos. Faltam 2 jogos. Em 2 jogos acontece muita coisa, assim, né? Então, assim, a gente não pode ficar nem emocionado demais, né? e nem pessimista demais, né? Você vê, assim, não teve o jogo do Grêmio, mas o Grêmio teve uma partida, uma vitória absurda, assim, né? Contra os Estudiantes, né? E o Botafogo, né? Que a gente vai falar daqui a pouco também. Quer dizer, ele ganha ali a segunda, dali ele já se coloca num outro tipo de posição, assim, né? Mas eu acho que o Palmeiras, ele cumpriu com o seu papel de protagonista, né, no grupo, passando por apuros, né, tanto quanto o São Lourenço fora, quanto o Independente do Vale fora, e está administrando bem e vai se classificar em primeiro lugar, talvez não com a melhor campanha, né, mas provavelmente vai ser segundo, terceiro colocado no total. Deni, eu estou muito confiante aí que talvez o São Lourenço pode ter renascido, não só porque eu prefiro que o São Lourenço passe, né, um time que eu torço na Argentina, mas pela disposição da tabela. E a gente tem próxima rodada, dia 15, quarta-feira, Palmeiras e Independente no Allianz Parque, né, Independente Del Valle, e o São Lourenço pega o Liverpool em casa. É um jogo que a gente pode imaginar assim, ganhando na camiseta, né, jogando com a intensidade que mostrou ontem contra o Del Valle, né, um primeiro tempo do São Lourenço muito forte, né, e tal, imprimindo um ritmo. Se, né, o São Lourenço vai para a próxima rodada, né, com 7 pontos e o Palmeiras faz ali os 13 pontos, na última rodada com o Palmeiras classificado, o São Lourenço pode buscar um empatezinho aqui em São Paulo, né? Já pensa com o Abel já poupando alguns jogadores, que a gente sabe que ele vai fazer. Eu acho que ficou bom, cara, pro São Lourenço. Estou fazendo uma leitura muito apaixonada, ou o que você acha aí? Eu acho que está fazendo uma leitura muito apaixonada, porque... sincero. Porque a gente fica com a impressão da goleada do Palmeiras de ontem, que o time do Liverpool é muito frágil, e uma coisa é o Palmeiras jogando contra o Liverpool, outra coisa é o Liverpool jogando contra o São Lourenço, né? Então, claro, ele tem ali
vantagem de jogar em casa, né? Enfim, a torcida vai lotar o estádio, né? Ele tá com a faca e o queijo na mão, mas eu acho que vai ser um jogo duro. Acho que vai ser um jogo duro contra o Liverpool. Mas, enfim, tá tudo em aberto agora, né? Tudo em aberto. E eu acredito que o Palmeiras ganhe do Del Valle, assim, né? Ganhe do Del Eu Valle. também acho. Talvez não com a facilidade que o Palmeiras ganhou da última vez, quando ele jogar no Allianz Parque, né? Eu acho que o Palmeiras meteu 5, né? No Del Valle, né? Mas o Palmeiras acho que ganha, sem passar grande susto. O Del Valle também não tem feito bons jogos fora de casa, né? O Del Valle, ele se agiganta muito ali na sua casa, mas fora de casa a gente também tem que ver isso, né? Fora de casa os times, tem muitos times que se fragilizam muito, né? E vamos ver, vai ser interessante ver esses 3 aí, né? Como que eles vão se enfrentar para pegar essa vaguinha aí para a segunda fase da Liberta. Eu achei que ficou uma disposição legal, porque eu acho que o próximo jogo vai ser o mais importante para o Palmeiras. O Abel vai querer confirmar a classificação de qualquer forma. E na pior das hipóteses, vamos dizer assim, empata Palmeiras e Del Valle. Vai ali Palmeiras 11 pontos, se classifica, Del Valle fica com 5, e o São Lourenço joga em casa contra o Liverpool. Tem que vencer para assumir a segunda colocação. Na última rodada contra o Palmeiras, meu amigo, estaciona um ônibus aqui na frente da área no Allianz Parque, leva um ponto para casa, passou. É isso. Vamos, São Lourenço, ponga huevos. Quero ser campeão, sou de Boedo. Puxa vida, eu comecei a cantar, vamos trocar de grupo então. Denis, mais alguma coisa? Inclusive, nos nossos próximos podcasts, não sei ainda qual propriamente, Boa. mas a gente vai falar da história do São Lourenço na Libertadores, que completa esse ano 10 anos. É uma Libertadores minimizada, né, por muita gente, dizendo que foi a mais fácil, e aí a gente vai reconstruir essa história para até desconstruir, né, essas frases comuns, né, que tem que, na verdade, enaltecer. Nunca despreze uma taça da Libertadores, né? Toda taça da Libertadores é muito suada, né? E o São Lourenço tem uma, e ele tem a sua história aí cravada aí nesse torneio. Você lembra, Denis, você lembra quando o Corinthians ganhou a primeira Libertadores, lá em 2012, se falava assim, né, que era um azar da Libertadores o Corinthians não ter ganhado ainda, né? Por ser um time tão importante. É a mesma questão do São Lourenço, cara. Que azar da Libertadores o São Lourenço não ter havido ganhado ainda esse torneio, né? Sendo um dos 5 grandes da Argentina, né? Foi espetacular, com Romagnoli dominando ali o meio de campo. Eu tenho muito isso assim dentro de mim. Acho que assim para falar aqui dos nossos times, né, Palmeiras, São Paulo, Flamengo, eu acho que tinham que ter bem mais, assim, eu fico um pouco assim, se criou uma relação entre Boca e a gente, a gente não tem essa diferença toda, assim, né, a gente acho que o Boca, né, gigante, um time, enfim, muito interessante, com uma história, assim, mas assim, muitos times brasileiros têm, o Corinthians tinha que ter pelo menos umas 3, sabe? A gente tem que ter muito mais, assim, porque a nossa superioridade, assim, em muitos jogos, assim, muitos times bons, assim, né, não conseguiram ser campeão, né, da Libertadores, né, enfim, mas eu acho que também isso talvez vá se diluindo com o tempo e os times brasileiros vão conquistando mais, né? A tendência é essa, né? De a gente ter uma outra Copa do Brasil hoje. Vamos conversar sobre isso mais à frente nesse campeonato. Aproveitando aqui, vou seguir o grupo G, falar um pouquinho do que tem sido falado na imprensa da América Latina, acompanho na imprensa argentina, imprensa uruguaia, o melhor futebol jogado até então. Ontem, no final do jogo Palmeiras 5, Liverpool 0, a ESPN uruguaia comentava, né, que quem são os grandes times, tal. Aí aproveitou o placar para falar do Palmeiras, mas sobretudo
colocou o Atlético Mineiro como esse grande futebol, né? O Atlético Mineiro, né, é o time com melhor campanha, está aí com 12 pontos. Já como se o São Paulo está zubeldiziado, o Atlético Mineiro está completamente militizado, né? Deu muito certo, né, essa essa junção aí Milito e o Galo doido, e a gente teve nessa semana o Galo viajando lá até a Argentina, né, vencendo o Rosário por 1-0, e assim, o gol poderia ter saído muito mais cedo, né, um primeiro tempo do Galo dominante, né, aquela movimentação no ataque, eu tô muito curioso, inclusive, viu, Dani, quando jogar Palmeiras e Galo, porque eu quero ver como que a defesa do Palmeiras vai reagir a essa movimentação, que a gente já comentou aqui, né, com o Scarpa de um lado, a Arana apoiando do outro, Hulk e Paulinho, né, muito efetivos ali na frente. Foi um show de bola no começo do jogo sem torcida, porque teve uma pedra, né, no caminho do Rosário Central nessa Libertadores. O Rosário jogou sem torcida, sofreu muito por isso, por causa daquele primeiro jogo. A gente já comentou em outros programas, o pessoal que está acompanhando a gente, né, o Rosário tomou uma punição da Conmebol, jogou com portões fechados por causa da pedrada lá naquele Rosário 2-0 em cima do Peñarol na primeira rodada. Quem não tinha nada a ver com isso e se aproveitou foi o Peñarol. Peñarol aproveitou para ir até a Venezuela e fez a lição de casa, venceu o Caracas, e eu trazer uma falinha do Aguirre aqui, eu achei um barato, né, cara? Porque eu adoro esse técnico estilo Aguirre, assim, que eu jogo assim e pronto, acabou. Perguntaram para ele que tipo de análise que ele falava do jogo, e o Aguirre disse o seguinte: a minha análise é uma só, a gente precisava vencer e a gente venceu. É só isso que eu precisava, que eu vou fazer de análise desse jogo. Aí ele aproveitou, né, que foi um péssimo jogo do Peñarol em Caracas, mas ele explicou que, poxa, no Uruguai também tem a questão do calendário, o Peñarol vai começar uma fase decisiva agora no Campeonato Uruguaio contra o Nacional, e ele explicou isso: olha, gente, a gente veio aqui para sair com os 3 pontos, não importava como, e mérito do nosso sistema defensivo. Ele foi bem sincero, viu, Denis? Mas convenhamos, né? O Peñarol nunca joga bem, né? Nunca joga bem. Mas tá muito bem agora com 6 pontos, ó. Não, sim, mas ou você adota o pragmatismo do Aguirre, ou assim, não tem. No Uruguai você não tem essa coisa de futebol bonito, tal. Não teve e nunca vai ter. Nunca vai ter. Nunca vai ter. Papo furado. Eu amo. Futebol uruguaio, maravilhoso. Inclusive, depois no finalzinho aí do programa, o Denis vai cantar pra gente uma musiquinha chamada El Tiempo Está Después, que eu ia pedir agora, né? Porque o Liverpool é do bairro de Belvedere, e tem essa musiquinha El Tiempo Está Después que fala do bairro de Belvedere. Depois vai buscando a letra aí, Denis. O Peñarol foi até Caracas, então, voltou com 1-0, jogou mal, mas voltou com os 3 pontos, e está aí nessa situação. O que a gente tem agora? Atlético Mineiro já classificado, tá nadando de braçada, apontado aí pela imprensa como o melhor time do torneio, e na próxima rodada vai pegar justamente o Peñarol, num jogo que, assim, né, imagino como é que vai estar ali o campeão del siglo para receber o melhor time do torneio. O empate aqui classifica o Peñarol, minha gente. Minha visão é essa. O Rosário Central deve ganhar do Caracas em casa, mas a última rodada é exatamente Peñarol e Rosário Central no dia 28 de maio, jogando lá no campeão del siglo. E vai ter volta, viu? Aquela pedrada não vai sair por isso mesmo. Eu vou aproveitar já aqui a questão dos uruguaios, porque foi muito interessante aqui, falando do grupo H agora, como que ficou River Plate, Nacional, Libertad e Deportivo Táchira. O River Plate e o Nacional fizeram um jogaço, cara, também assim, com muita cara de Libertadores, né? Se o Aguirre deu essa demonstração de um pragmatismo, o lateral do Nacional do Uruguai, que ele fez assim, ele deu uma voadora praticamente no jogador do River Plate, e ele não tomou amarelo. E assim, a gente vai discutir arbitragem, vai discutir também, ele não tomou vermelho, né, obviamente. A gente vai discutir outras questões desse jogo, mas o cenário era esse, minha gente. River Plate 2-0, um primeiro tempo de domínio, né,
do time da capital da Argentina. E aí a gente tem uma volta do segundo tempo, quando tem ainda 2-0, um lance assim horroroso. Procurem aí na internet. Uma voadora, né, do Lozano em cima do jogador do River Plate que puxava um contra-ataque. Aí o nosso amigo Daronco, que inclusive, ó, eu falei para ele ficar esperto. Eu vou jogar até ele na tela aqui, ó. Com vocês, Jonas, apresentando aqui, ó. Jonas, um companheiro que vai ajudar a gente aqui, ó, gremista. Jonas agora trabalha na nossa produção. Dá um oi pra galera aí, Jonas. Olha lá. Salve, E o salve, Jonas galera. Isso. E o Jonas, fala para mim o que você falou do Daronco aí. Daronco é Grêmio e Daronco é Grêmio e Grêmio é nacional, né? Tá aí. Daronco é Aí eu Grêmio e comecei Grêmio é a nacional, entender. pô. Exatamente. Eu comecei a entender, depois o Jonas me explicou, por que ele não deu o vermelho? Porra, cara, o Daronco é Grêmio e Grêmio é nacional. Ele preferiu não expulsar o jogador nacional, causou ali em cima dos argentinos, e foi bem bacana, assim, porque, cara, ele vai ao VAR, e aí ele vê também a briga, e aí ele vê que um jogador do Nacional dá um soco na cara do argentino durante a briga, e ele vai lá e ele dá um amarelo também, pelo soco na cara. A arbitragem do brasileiro tá tão boa, né, Jonas? Tá exportando crise, né? Mas o pessoal da Argentina ficou de cara, viu? Esse foi o grande lance do grupo H. Vou deixar o Jonas mandar aqui um alô rápido, pessoal, e parabenizar o Jonas aí por estar ingressando aí no Futebol Liberta. E tamo junto, né, Jonas? Se É isso apresenta aí. aí. Salve, salve, galera. Eu sou o Jonas, tô aqui entrando no Futebol Liberta. Segue aí a nossa página, segue a página de cortes para mais É coisas. isso. E é isso. Basicamente, a gente está com uma página de cortes agora, compartilhando aí uns trechos, dando destaque, para a gente poder divulgar aí o projeto, né? Muito bem, Jonas. Tem que te agradecer demais aí pela sua contribuição, que nosso objetivo é crescer sempre mais. Vamos ter aí logo também procurar transmissões de jogos, né, Bezerra? E a Copa América vai vir com tudo. É isso, faremos. Já temos 4 comentaristas aqui. É isso aí. Vou tirar um pouquinho o Jonas aqui, só para a gente retomar esse grupo. Abraço, Jonas. Valeu! Olha o pequeno gafanhoto, grande garotinho. O pequeno gafanhoto. Não, gente, é o seguinte, resumindo aí o grupo H, fazer essa toada, né? Pegou muito mal na Argentina, né, cara? A arbitragem do Daronco nesse jogo foi terrível, porque se ele expulsa esses 2 jogadores do Nacional, como deveria ter expulsado, dificilmente o Nacional ia buscar esse empate. Mas o que eu achei legal é que se o Aguirre falou sobre o pragmatismo, o nosso amigo Lozano disse o seguinte: terminou o jogo, ele falou: parabéns pro Daronco, que a Libertadores é isso mesmo. Vamos buscar a entrevista dele, galera, é um barato. Falou assim: tem que parabenizar o Daronco, a Libertadores é conhecida por isso. Ele deixou o jogo acontecer, gente. Não quis estragar o espetáculo e tal, uma expulsão ali estragaria o espetáculo, e é isso, buscamos o empate. Libertadores raiz que fala, né, ô Dogão? Exatamente. Libertadores raiz, o Brasil exportando sua belíssima arbitragem para o mundo aí também. E, cara, é aquela coisa, né, que a gente fala. A gente às vezes se surpreende com os lances aqui que a gente vê no Brasileirão, com a arbitragem aqui do Brasileirão, e agora os nossos irmãos estão conhecendo um pouquinho, né, da arbitragem, estão sentindo gostinho da nossa belíssima arbitragem aqui. Até a demora do VAR tá tendo lá também agora, então é isso, cara. Tá tendo. Agora, veja bem, o Olé não deixou barato assim para falar, pô, mas o River tá chorando, tá? O Olé buscou, cara, um lance de 2018 na campanha vitoriosa do River Plate contra, né, que termina com o título, aquele River do Galhardo, teve um lance de um jogo apitado pelo Daronco, né, River Plate e Estudiantes, que também o Daronco não deu um pênalti para o Estudiantes. Então, assim, pô, foi uma compensação ali histórica, tá? O River foi prejudicado nessa, mas já foi ajudado lá atrás pelo Daronco também.
E eu vou buscar ainda o termo aqui, mas eu acho um barato como os argentinos se referem ao Daronco, como o juiz Grandote, alguma coisa assim, sabe? O bombadão. É, Adoro esses El, termos. el exatamente. musculoso árbitro brasileño. É por aí, Deni. Mas assim, Cara, cara, o que eu tenho para falar para vocês, o River deu esse mole, né? Teve essa questão da arbitragem, mas até lançando o Bezerra aqui, Bezerra me chamou a atenção que quando eu vi o nome, eu falei, não é possível. O empate veio com 2 gols em 72 segundos de Gonzalo Carneiro. Eu falei, porra, será que é aquele cara que passou pelo São Paulo? E era exatamente ele. Tá com 28 anos hoje, é um outro atacante, joga pelas pontas. Inclusive, ele falou, né? Ele deu uma entrevista muito divertida também, dizendo que quando o Álvaro Recoba tirou o filho dele, que é o Jeremy Recoba, o futebol dele melhorou, porque ele está acostumado a jogar com um segundo atacante, né? Ele não como centroavante, mas ele como sendo um cara que joga ali, como caindo mais para os lados, jogando junto com o centroavante, né? Ele, como centroavante, não estava rendendo tanto no Nacional. E no São Paulo, o Bezerra, o que você lembra do Carneiro? O que você achava desse cara? Adorava a expectativa. Mas a Ele entrou... realidade. Não, mas ele entrou numa época do São Paulo muito ruim, assim, né? Eu me lembro que ele fez um gol contra o Corinthians lá em Itaquera, numa daquelas tantas derrotas que o São Paulo sofreu por lá, mas sempre achei um jogador muito interessante, muito veloz, muito alto e muito forte. Logo no início ele tem um problema de lesão, me lembro disso. Para variar no São Paulo, Ele né, Bezerra? sempre entrava mordendo, cara, mas sempre entrava assim com muita raça, correndo, brigando, lutando pela titularidade. E aí, quando a coisa não começou a ser tão legal, ele teve aquele problema, se não me engano, com cocaína, né? Que aí ele ficou afastado acho que quase 2 anos, teve ali uma anistia ali da pena dele, acho que voltou um pouco antes, mas aí quando volta já não, já era outro, assim, né? Já não era mais aquele mesmo jogador com o mesmo ímpeto. E aí mostrou-se um cara grandalhão e, né, meio lentão. Mas sempre foi um perfil interessante. Aí depois eu nunca mais vi. E que legal, né? Que tá jogando em um time grande lá do Uruguai. Quando ele veio para o São Paulo, se não me engano, ele veio ou do Defensor ou do Danúbio. Acho que do Defensor, né? De clubes pequenos lá do Uruguai. E que bom, que bom. É um jogador que tem algumas qualidades assim, por exemplo, a altura, né? Ele é um jogador de quase 2 metros, ele tem 1,90 m, alguma coisa. O gol de E empate foi de cabeça. O é, primeiro de pênalti e o gol de empate de cabeça em e é 72 aquele segundos. tipo de grandalhão ágil, sabe? Não é aquele grandalhão pesadão. Pelo contrário, ele é ágil, forte e muito alto, né? Então, Exatamente. um tipo de atacante eu pessoalmente gosto. Mas o São Paulo, de fato, não foi bem, não. Sofreu com lesão e depois essa questão da farfa. Pesada, né? É pesado. Agora, uma coisa legal que está se falando muito lá fora, só para a gente encerrar aqui a minha participação também, o Bezerra, é que o Nacional e o River Plate eles estão travando um duelo meio que particular entre eles também, não só no grupo, mas também para classificação no Super Mundial de Clubes em 2025. Porque o que acontece? O River Plate está a poucos pontos de ser o quarto garantido da América do Sul. Nós já temos Flamengo, Palmeiras e Fluminense, os últimos campeões da Libertadores. Porém, se vencer essa Libertadores, ou Palmeiras, ou Flamengo, ou Fluminense, ou River, abre uma quinta vaga, vamos dizer assim, e o Nacional é o próximo. O Nacional é o que vem em seguida nessa lista. E aí ele também disputa com o Independente Del Valle. Então tá bem bacana esses comentários já, que todo mundo, né? Eu sigo um canal muito legal, até pedi pro pessoal curtir, La Glória de América, o companheiro lá argentino que traz essas atualizações desse pré-mundial 2025. Mas eu acho que o Bezerra vai falar que o São Paulo vai ser o campeão da Libertadores para garantir também o lugar nesse Mundial, né? Que Mundial Mas sem São pronto. Paulo não vai ter graça, né, Bezerra? Nenhuma. O único time brasileiro com chance de ser campeão mundial. Vamos lá. Eu vou aproveitar já, Bezerra, porque a gente comentou agora do Aguirre elogiando o pragmatismo. Mas a gente teve um cara que não gosta nada de pragmatismo também que se rendeu ao pragmatismo, que foi o Diniz vencendo o Colo-Colo por 1-0, depois de ter sofrido um amassinho bacana ali, viu?
deu mais Colo-Colo que o Fluminense, não foi isso? Foi isso. Ocultos são os caminhos do Senhor, viu, Lucas? Porque é isso, assim, é um Fluminense o avesso do avesso do avesso daquele time que a gente acostumou a ver. Você falou que tomou uma massinha, a bondade sua. Um tropelo, como diz aqui em Piracicaba, um tropelo. Só deu Colo-Colo, impressionante, só deu Colo-Colo e o Fluminense soube segurar, cara. Assim, defensivamente mostrou alguma qualidade. Fez o gol no final, né? Um desvio de cabeça lá do Manuel, né? Na batida do Marcelo. Agora, o grande destaque, né? A sua introdução já dá o tom do destaque, que é a declaração do Fernando Diniz depois do jogo, né? Defendendo o resultado. E tá tudo bem, Diniz, é nóis. É isso, futebol é isso. Mas não precisa se explicar tanto assim, né? Mas é aquela coisa assim, né? Do peixe morrendo pela boca, assim, né? O futebol é isso também. É toque de bola, é alegria, é melhorar o caráter, é tudo isso que ele fala, mas é ganhar também, cara. É ganhar também. Se você me permite, só uma ligeira. Tem uma série, galera, assim, que até aqui, momento dica cultural. Tem uma série, não sei a plataforma que tá, porque aqui no meu sistema de streaming aqui é alternativo, ela não vem especificado, que é o Fala aí, Ted Lasso. Ted como é? Lasso. Ted Lasso, vocês conhecem? Já ouvi falar. Já ouvi falar, mas nunca assisti também. De um técnico do futebol americano que é colocado para treinar um time da Premier League. Então já tem uma viagem. E o técnico, ele é todo loucão, assim, só dá bola fora, nem entende de bola, não sei o quê. E uma das coisas que ele fala, assim, é ser feliz, não importa o resultado, e tal. E lá pelas tantas, assim, ele percebe a importância do resultado, porque ele está num bairro, tem o pub lá do bairro, e tudo aquilo que ele alimentava era uma grande viagem, na verdade, né? Então me lembra muito esse momento, assim, Fernando Diniz, assim, né? Mas ontem foi isso, cara, foi um amasso, o Flu não conseguia sequer ficar com a bola, manter a posse de bola, tentar o tal tic-tac deles lá, mas segurou e ganhou por 1-0, vitória importantíssima, tá com 8 pontos, primeiro do grupo, deu um passo imenso para ficar em primeiro, classificado desse grupo, mas olha, salta aos olhos, assim, a convicção do Fernando Diniz com o resultadismo. A minha vontade, se eu tomasse uma cerveja com ele, eu diria, é isso, brother, só vai. Tranquilo, É o dinizismo versão pragmática agora. Tem que conversar um pouco com o Abel, cara. Para. Fica com a bola, eu fico com a taça. É É isso. meio que assim. Cara, não, achei bacana também. Acho que o Fluminense também aí se deu um passo legal, né, cara? Vocês querem dar uma comentada aí nessa questão do Diniz aí? Eu sei que eu gosto um pouco de bater nele, mas acho que o Bezerra foi tão bem que a gente já garantiu. Não, é isso. É só a gente ver essa diferença do discurso, né, do time que se vangloriava de ter envolvido o Manchester City aí por gloriosos 10 minutos e agora tá aí. Não, o que importa é o resultado. É isso aí, né, cara? Ou você morre herói ou vive o bastante para se tornar o vilão. É isso. Não, eu acho assim, e é tudo justificável, porque nós estamos falando de Libertadores da América. E aí, infelizmente, Dogão, eu preciso voltar a falar do Flamengo, bem rápido, para a gente tocar o barco aqui, porque eu repito aqui, se o Flamengo tivesse jogado mal, mas vencido o Palestino jogando mal, nada que a gente está discutindo hoje ia estar falando. Tem horas que na Libertadores, meu amigo, que você precisa furar a bola. Bezerra falou isso daí. Fez 1-0, tal, furamos a bola. É o Aguirre, gente. Nós queremos passar para a próxima fase, principalmente porque a Libertadores são 2 torneios distintos. O torneio mata-mata não tem nada a ver com o torneio de classificação de grupos. Vai ser outra coisa que envolve depois torcida, camisa, tradição e tudo mais. Então, gente, é isso. A gente se rende um pouco ao furar a bola. Não é jogar feio, mas é jogar futebol. Futebol é isso daí. Vamos parar um pouco com essa viagem de que nós estamos aqui sempre esperando um placar, não sei o que lá. Cara, o torcedor nem tá ligado nisso, cara. O torcedor ele quer que o time dele passe em primeiro lugar, em determinado momento.
Depois ele vai querer, pô, jogou bem, jogou mal. É isso, né? Gente, o que tá faltando aqui? Bora lá. E ainda não falamos do Botafogo. Agora, o Bezerra, eu vou pegar o Deni aqui agora. Porque, ó, toma essa, o Deni. Botafogo, líder do grupo D. E eu quero ver se o Deni vai manter, Douglão, aquela postura dele de eu continuo afirmando que o Botafogo Vamos. não passa de fase. Já vi E uma não sei o que mudança de lá. discurso aí do Diniz, vamos Eu ver a do quero ver. Deni agora. Exato, igual o Diniz. Vai mudar o discurso, quer ver? Ó, com você, o Deni. Não, eu não sou adivinho, né? Não sou adivinho. Não sei o que vai Olha lá. acontecer. Mas eu diria assim que o Flamengo tem mais chance de se classificar do que o do Botafogo. Porque o Concordo. Botafogo vai fazer 2 jogos fora de casa e ele vai ter que jogar bem, assim. E o Botafogo, né, não tem jogado bem. Jogo fora de casa na Libertadores são jogos difíceis, gente. Enfim, tem vários elementos assim para você ter essa baixa assim que às vezes os times têm assim. E bom, vamos esperar para ver. Eu não acho que o Botafogo fez um bom jogo contra a LDU. Na verdade, teve até um lance, né, do VAR ali, que ele anulou um gol da LDU, ele demorou 10 minutos e foi muito curioso, porque ele ficou 10 minutos e ele realmente, assim, ele não sabia, e estava difícil, assim, mesmo, para decidir. E aí ele chamou o auxiliar de arbitragem para ver. Eu nunca tinha visto isso ainda no VAR, né? Pode isso aí? Pode, tá na regra, pode, se ele tiver dúvida, né, isso aí vai virar moda no Brasil, né, era o que estava faltando, né, Brasil, a arbitragem vai se inspirar logo nesse lance, né, e eles demoraram bastante, mas eu não achei o Botafogo com aquele ímpeto, né, acho que poderia ter sido um jogo assim de empate, né? Também seria justo, né? Mas enfim, o Botafogo ganhou, então são 2 derrotas e 2 vitórias, mas temos mais 2 jogos pela frente, né? E aí o Botafogo vai pegar um Universitário em Lima com estádio lotado, porque é um time muito popular, vai pegar o Barranquilla com estádio lotado, porque é uma equipe muito popular, né? E aí vamos ver como que o Botafogo vai lidar, um com altitude e o outro sem, né? Mas, Deni, enfim. só interromper você um pouquinho aqui para falar uma coisa da tabela. Eu nunca vi, cara, acontecer igual aconteceu com o Botafogo, de fazer 6 jogos em casa seguido. Vai, jogou contra o Flamengo no Maracanã, põe na conta aí também. Tabelinha deu uma ajudinha também pro Botafogo, né, não? Nessa boa fase. Eu não tinha notado nisso, mas realmente, né? Então, assim, tá muito em aberto ainda. Eu não consigo, assim. A gente sempre fica com a impressão do último jogo, né? A impressão e a Libertadores, como a gente diz, é muito traiçoeira, né? Então a gente pensa ali que tá indo, que vai ser fácil, que recuperou. Agora, aí volta a Botafoguense dizendo que já superou os traumas do passado. E a terapia é de longo prazo, né? Preciso ser. Não, é preciso ter o pé no chão, né? É preciso ter o pé no chão e é preciso também. O Botafogo é um outro time que também provou como não se dá bem quando oscila, né? Que esses times, o que acontece é que esses times muitas vezes acabam se afundando assim mais do que deveriam, né? E não é para tudo isso, né? Eu acho que essa sempre é a questão, porque todos vão oscilar, todos em determinado momento não vão jogar um bom futebol, né? Isso enfim, Libertadores é um pouco isso. Só desse assunto, né, que vocês estavam comentando, né? O Boca Júnior tem 12 finais, eles ganharam 6. Você conta uma Libertadores, 2, no máximo, falando sério, em que eles jogaram bem o torneio.
é um time extremamente pragmático. Mesmo esse Boca ali de 2000, 2001, é um Boca ali perdendo para o time do México na final na Bombonera. Quer dizer, é um jogo ali, é quase um antijogo. Ele foi o ano passado para uma final praticando oitavas, quartas, quase que um antijogo, assim. Isso não é uma coisa, é uma coisa deliberada, é uma coisa pensada. Isso é uma marca da história do clube. Eu não estou diminuindo, né, dizendo que se só joga bem tem a legitimidade. Mas de certa maneira, o Boca teve um insight de que esse tipo de campeonato, Libertadores, esses jogos, é assim que a gente tem que fazer, né? E ele tem a história do que tem na Libertadores, não é por acaso, né? Então é um pouco isso, e às vezes a gente fica nessa romantização, né, de que o brasileiro, principalmente, precisa jogar bonito, né, e a gente acaba ali, né, ficando pelo caminho, muitas vezes ficando pelo caminho com um time muito bom, né? Perfeito, Denis. Antes da gente encerrar e tal, fazer uma passagem breve aqui, só porque eu falei que o Botafogo jogou 6 jogos seguidos em casa, né? E agora tem 4 jogos fora. O Denis fazer a última análise dele. Joga domingo contra o Fortaleza pelo Brasileirão fora de casa, vai viajar depois para Lima para pegar o Universitário, depois vem pegar o Corinthians aqui em Itaquera e depois pela Copa do Brasil vai para o Barradão pegar o Vitória. Pancada, hein? Pancada não? Pancada, pancada. 4 jogos fora. Vamos ver como que vai dar a resposta, vamos ver. É interessante observar isso, porque assim, isso foi facilitado para o Botafogo. É por isso que isso é interessante a gente discutir, né? Porque a gente vai colocando, quando a gente coloca os times nos seus devidos contextos, a gente não está diminuindo as vitórias desses times, a gente está situando eles melhor, assim, né? Para a gente não ter falsas esperanças ou nem ser tão otimista, nem ser tão pessimista, né? Perfeitamente. Bom, acho que é isso, né, galera? Fechamos essa 4ª rodada da fase de grupos da Libertadores da América. Acho que a gente teve hoje aqui, o Jonas jogou aqui, a gente pode comentar rapidinho, eu nem vi ainda direito, viu? Mas o Dorival convocou hoje a seleção brasileira. Eu achei que vinha vinha problema para o Flamengo, Palmeiras e Galo, mas veio, né, somente o Endrick mesmo, né? Endrick foi convocado, desfalca o Palmeiras, vai adiantar, né, a despedida do Endrick. Inclusive o último jogo do Endrick jogando pelo Palmeiras em casa, Palmeiras e São Lourenço. Depois o Endrick vai para Minas Gerais jogar o jogo Palmeiras e Galo pelo Brasileirão e tchau, Brasil e Real Madrid. E o Arana também foi convocado pelo Dorival. Vocês deram uma olhada na convocação já? Muita gente de fora, né? Só esses dois assim que desfalcam times da Libertadores da América. Flamengo, por incrível que pareça, ficou sem convocados. O Pedro não anda muito bem, né, Dogão? Eu acho que o único que teria chance de ser convocado é o Pedro, né? Eu dei uma olhada rápida na lista também, não consegui avaliar com calma, não. Mas vi isso, né? Que o Flamengo não teve nenhum convocado. Acho que realmente o Pedro, que tinha sido chamado das últimas vezes aí, era um que talvez tivesse uma chance, mas tem jogado muito mal, tem feito participações bem abaixo. É um problema recorrente dele no Flamengo, pelo menos, que a torcida reclama muito e mostra isso. Né, vários jogos dele mostram isso. É o que o Denis estava falando da questão do jogo coletivo. O Pedro ele é um jogador muito individualista em alguns momentos, então tem muitos momentos em que ele com um passe botaria o cara ali na cara do gol e ele fica ali ciscando e não consegue finalizar, e aí acho que esse problema acabou afastando ele um pouco da seleção. E inclusive eu até mandei para o nosso âncora, acho que ele não chegou a ver, uma denúncia grave, né, de que na verdade todo esse mau futebol do Flamengo foi justamente para não perder os jogadores aí durante a Copa América, e agora é que o time vai começar a jogar com a lista já definida, entendeu? Era tudo uma tática para a gente não perder os jogadores aí. Eu ouvi a mesma coisa. Eu ouvi a mesma coisa sobre o Rafael Veiga. Pô, cara, o Veiga é esperto, ele gosta tanto do Palmeiras que ele não jogou nada esse ano. Aí ontem ele mete 2 gols, né? A convocação ia ser hoje, Dorival já tá com a cabeça feita. Mas vamos lá. E o Thiago Maia do São Paulo, o Pablo Maia, né, do São Paulo, o Bezerra tá machucado, né?
Ele seria convocado. Puta, que dó. Ele seria convocado sem dúvida nenhuma. Não sei se sem dúvida nenhuma, mas a chance era grande. Da última vez ele foi, né? Ele viajou para enfrentar a Espanha e a Inglaterra, né? É. Acho que seria o único volante mesmo, cabeça de área, desse time da seleção, porque o resto é uma conjunção de box to box. Gostei, para ser sincero. Também vi ali, também gostei que não tirou muita gente aqui também do Brasil. Galera, vamos encerrando então. Eu vou botar de novo aqui, ó, o Jonas aqui na tela, porque é um programa especial. Primeiro programa do Jonas participando aqui com a gente. E ele vai dar um último recado antes da gente fechar aqui. Jonas, a página de cortes aí é contigo. Maravilha, galera. Segue a gente lá, @Futebol Liberta, @Cortes do Futebol Liberta, as páginas do Instagram. Segue a gente no Spotify, acompanha a gente no YouTube, que a gente vai estar sempre postando aí semanalmente detalhes sobre a rodada da Libertadores. É isso, gente. Um abração para vocês. Fiquem bem, fiquem em paz. Até logo. Muito bem, vou aproveitar esse até logo aqui do Jonas para também aqui, galera. Bezerra, Deni, Douglão, Jonas, um abraço apertado para vocês. A gente vai encerrando esse episódio número 6 do Futebol Libertas. Futebol Liberta, aí você já sabe, se a pátria livre é porque o futebol liberta. Até logo mais.